Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Doutora Sidneia Aparecida Galo, ginecologista, Laboratório Vila Rica, C+, Cardiologia. Dr. Antônio Valentim Sâncio, Imafar Farmácia de Manipulação. Dr. Rômulo Tavares, urologista. Terapeuta Angélica Jacó e Casa do Biscoito. Boa tarde pra você, em sintonia com a Pomerana FM. Eu sou Marcinete Pereira, em mais uma edição do Papo de Mulher, trazendo informação, é claro, para você que está aí do outro lado do radinho curtindo a gente. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde, PNS, 2,2 milhões de brasileiros têm deficiência auditiva. No entanto, outros estudos indicam números diferentes, como 10,7 milhões de pessoas com deficiência auditiva. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje com o otorrinolaringologista, Dr. Guilherme Laporte Brandão, do outro lado da linha para falar com a gente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. Prazer estar aqui mais uma vez, conversar sobre esse assunto que é tão presente aí na nossa população no mundo todo. Obrigada desde já por sua participação, Guilherme. E explique pra gente com que idade as pessoas normalmente começam a ter uma perda auditiva. Olha, a perda auditiva ela depende muito da causa da perda. A gente pode falar em idade depender da causa da perda, né? Mas há aquela natural que geralmente ocorre de acordo com o envelhecimento, né? Que à medida que a gente vai ganhando idade, geralmente pode começar a aparecer a partir dos 45 a 50 anos, tá? Mas varia muito. Tem perdas auditivas que são desde o nascimento, que são as perdas congênitas, hereditárias. Algumas começam na adolescência, na fase de adulto jovem, mas a grande maioria das perdas é na fase de senilidade, que é o envelhecimento ali a partir dos 45 anos. Uhum. E quais os sintomas da perda auditiva? Bom, os sintomas geralmente eles podem ser manifestados tanto pelo próprio paciente, pela pessoa que está perdendo a audição, que está incomodada, que tenta ouvir a televisão, tem que aumentar o volume porque não está ouvindo, ou não está ouvindo e não está entendendo, que é diferente, né? Ouvir e compreender são coisas diferentes. Tem que pedir para a pessoa repetir numa conversa, muitas vezes porque não compreendeu, mas também pode ser referido pela própria família. Às vezes o paciente não percebeu que está perdendo a audição ou não se deu conta que aquilo está afetando, mas o familiar, os parentes, os filhos, né, irmãos falam: olha, tá difícil fazer a pessoa entender, tem que ficar repetindo, a gente chama no escuta, só entende se olhar para você. Então, esses são os sintomas. Além disso, a perda auditiva pode gerar o famoso zumbido, né, aquela zoada no ouvido, que pode ser tipo um apito, um grilo, uma cigarra, uma cachoeira. Às vezes o zumbido vem antes mesmo da pessoa perceber que está perdendo a audição. Então, esses são os principais sintomas. E tem tipos aí de perda auditiva? Quais são? Sim, tem tipo, sim. Dependendo da patologia, ou seja, dependendo do problema que a pessoa tem, da doença que está causando a perda auditiva, ela pode ser de diferentes formas. Existem as perdas condutivas, as perdas neurosensoriais e as perdas mistas. Então, cada doença vai causar um tipo de perda auditiva específica que tem um tratamento, uma avaliação específica e um tratamento específico. E qual a diferença da perda auditiva para a surdez? Certo, boa pergunta. Vamos lá, eu costumo dizer o seguinte, que toda surdez é uma perda auditiva, mas nem toda perda auditiva é surdez. Surdez é quando tem a perda total da audição, de um ou dos dois lados, né? Ou, por exemplo, o paciente é surdo ou anacúsico do lado direito ou do lado esquerdo, ou o paciente é totalmente anacúsico, totalmente surdo. É quando tem a perda completa. Isso é a surdez. A perda auditiva é aquela perda que não necessariamente é total. A pessoa ouve
porém houve menos que a população que tem o ouvido saudável, que tem a audição considerada normal, né? Então a surdez é como se fosse uma gravidade maior, uma perda mais profunda. A perda auditiva são classificadas em leves, moderadas, moderadamente severa e profunda. A profunda geralmente é a surdez. Uhum. E tem como perder a audição de vez? No caso, o que fazer com a perda auditiva súbita? Sim, a perda auditiva súbita, que a gente chama de surdez súbita, né, é uma das doenças da otorrino, a surdez súbita, pode ter vários motivos, né? Ela pode ser por um simples tampão de cera, pessoa que produz mais cera ali que os outros, e por enfiar o cotonete, ou tomar um banho de praia, de piscina, molhar, simplesmente tampa e dá a sensação de perda auditiva de uma hora para outra, que é uma coisa simples de se resolver. Pode ser por uma infecção de ouvido, pode ser por uma perfuração timpânica, pode ser por uma infecção mais grave, viral, que acontece lá no nervo auditivo, na cóclea, que é o órgão auditivo. Então, são muitas causas que podem causar perda auditiva de uma hora para outra, súbita no caso, né? Por isso que, mas todas elas, quanto antes procurar o especialista para ser avaliado e tratado, maior a chance, tanto das mais simples quanto das mais graves, de serem iniciado o tratamento rapidamente e diminuir a progressão do quadro, impedir e favorecer a recuperação total daquela audição. Então, nisso, tempo é audição. Então, quanto antes procurar ajuda, melhor. Uhum. Quando não é causada por fatores externos, né? A surdez é hereditária? Ela pode passar de pai para filho? Sim, com certeza. Tem muitas causas de surdez hereditárias, né? Tem surdez hereditária que se manifestam na adolescência, na fase adulta, e tem aquelas que já se manifestam de nascença. A criança já nasce surda de um lado, dos dois lados, ou nasce não surda, mas com uma perda auditiva, né? Existem as causas de surdez também durante a gestação. A mãezinha está grávida, e ela tem alguma infecção durante a gestação, por exemplo, rubéola, citomegalovírus, cachumba, toxoplasmose, sífilis, que podem passar para o feto que ela está gerando ali na barriga, através da placenta, da corrente sanguínea, e causar uma perda auditiva, que pode variar de leve a profunda também. Então, por isso que na gestação também é muito importante manter as vacinas em dia e manter o pré-natal adequado, para não deixar alguma infecção que não foi diagnosticada passar para o neném e causar essa perda. E que tipo de ruído, Guilherme, pode fazer mal à saúde auditiva? Então, o ruído é uma das grandes causas de perda auditiva, que a gente chama de PAIR, né? PAIR é uma sigla, significa perda auditiva induzida pelo ruído, né? É muito comum nas grandes indústrias, no ambiente industrial aí, né? Os ruídos, a partir de 85 a 90 decibéis, eles já causam desconforto e podem causar danos à orelha, desde que seja mantida uma exposição por um período maior de tempo. Os ruídos a partir de 110, 120 decibéis já chegam a ser tanto danosos quanto dolorosos. O paciente pode queixar de dor mesmo, sentir aquele som, ruído muito alto a partir de 110, 120 decibéis. Então, passou de 85 decibéis de intensidade, já pode vir a acarretar problemas na audição, se for mantida essa exposição por muito tempo. Por isso que hoje é lei, né, a NR15, que é a norma regulamentadora 15 das empresas, exigem que os funcionários usem protetor auditivo durante a exposição ao ruído, tenha pausas regulares durante a exposição e etc. E existem medicamentos para tratar aí a perda auditiva? Existe, a depender da causa. Como eu disse, são várias causas de perda auditiva, né? Se o quadro é infeccioso, é por uma bactéria, por um vírus, aí o tratamento vai ser corticoides, anti-inflamatórios, antibióticos, antivirais, né? No caso de uma infecção. No caso de uma presbiacusia que é aquela perda auditiva decorrente do envelhecimento, como eu falei lá no início, é aquela mais comum, né? Geralmente
é uma perda irreversível, ela não volta ao que era antes e remédio, cirurgia não trata, mas existe forma de melhorar e dar uma melhor qualidade de vida para o paciente, que é através do aparelho auditivo, que melhora tanto a capacidade de audição quanto o zumbido. Então, vai depender muito da avaliação ali da causa, de cada fator que está causando a perda, para ver qual é o tratamento adequado. Bem, além do aparelho auditivo para quando não existe solução medicamentosa, existe também cirurgias, assim, para essa parte? Não, né? Sim, existe. Existem alguns tipos de cirurgias para perdas profundas, que é aquela perda quase inaudível mesmo, que o paciente quase não ouve nada, que é uma técnica chamada de implante coclear. É uma cirurgia, coloca um implante lá dentro do ouvido, através de cirurgia, abrindo a orelha, e ele fica com um microfonezinho implantado por fora na cabeça. Existe uma cirurgia para otosclerose também, que é uma doença comum da orelha, né, que é hereditária, inclusive, mais comum em mulheres, que é o dano causado a um dos ossículos da audição. Existe uma cirurgia para substituir esse ossinho por uma prótese, que aí ajuda a recuperar a audição também. Então, existe cirurgia para casos específicos. Bem, quais os riscos de quando se perfura um tímpano? O que pode acontecer com essa pessoa? A perfuração, o tímpano, ele está ali para proteger o ouvido, né? Ele está no fundinho do ouvido ali, e ele é uma película, uma membrana bem delicada. Então ele pode ser facilmente perfurado. Se ele for perfurado, ele pode trazer um sangramento no ouvido, ele vai deixar de proteger o ouvido, porque ele estava isolando a orelha média da orelha externa. Então agora vai ter comunicação. Então se cair água, umidade, qualquer coisa, ele pode dar infecções de ouvido recorrentes, ficar purgando o ouvido, né? Dá uma certa perda auditiva, dependendo do tamanho da perfuração e da localização dela, pode dar uma perda auditiva maior ou menor e até infecções mais graves no ouvido. E dá para prevenir a perda auditiva quando não hereditária? Bom, dá. Primeiro, vamos começar lá da gestação, como eu falei, né? A perda auditiva, quando a criancinha está lá no útero da mãe, crescendo, se desenvolvendo, é importante que as gestantes façam acompanhamento pré-natal adequado para evitar infecções não tratadas e que isso possa causar prejuízo para o neném. Que façam pré-natal antes também, né, de engravidar. Um plano familiar com doenças, já que você falou da sífilis, né, doenças sexualmente transmissíveis e outras, né? Sim, sem dúvida. Hepatite, sífilis, né, HIV, herpes, né? Doenças virais, bacterianas podem causar, com certeza. Então, a prevenção já começa aí, antes da gestação, né, que está planejando engravidar, durante a gestação, que já está grávida, depois, o que previne aquela perda auditiva ou retarda a perda auditiva decorrente do envelhecimento? Os hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, diminuir consumo de álcool, açúcares em excesso, né, doce, excesso, álcool, tabagismo, que é o uso do cigarro, né, manter atividade física regular, tudo isso ajuda um ambiente ali da orelha interna mais saudável, sem radicais livres, que envelhecem o ouvido e fadigam o ouvido, né. E aí evitar também as más práticas que a gente fala, que é o uso de cotonete, coçar o ouvido com grampo, exposição ao ruído sem proteção, trabalhadores de indústria, de obra... Fones de ouvido alto também acredito que fazem mal, né? Sim, construção civil, fone de ouvido alto, músicos, né, que tocam em bandas, shows aí, tem que ter sempre a proteção auditiva adequada. Os fones, sem dúvida, essa é uma pergunta muito frequente, inclusive, fone de ouvido faz mal para minha audição? Depende da intensidade e do tempo, da frequência que você usa aquilo. Se for por um volume, uma intensidade sonora média para baixo, dificilmente vai causar um prejuízo, mesmo que usado por muito tempo no dia. Mas se for um som exagerado, que as pessoas até que estão em volta conseguem ouvir, isso aí com certeza é danoso. Com certeza. Bem, para quem tenha problemas de audição, queira fazer um acompanhamento, uma consulta, você atende? E qual o seu telefone aqui em Santa Maria? Aí em Santa Maria Jetibá, eu atendo na Clínica Vivari, na rua Hermann Mertschink, e o telefone é 99998-9802, às sextas-feiras. Muito obrigada, Guilherme, por sua participação. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde, obrigado pela oportunidade, obrigado aos ouvintes
A gente espera sempre contribuir aí para estar informando a população e melhorando a saúde. Um abraço. Um abraço. Esse foi o Dr. Guilherme Laporte Brandão falando sobre a perda auditiva aqui no Papo de Mulher, que volta numa próxima edição trazendo muito mais informações, porque é o que a gente gosta. Tchau, tchau para você e até o nosso próximo programa.